Olá, bom dia aos queridos, a paz do Senhor para todos e todas, bendito seja o nome do Senhor por você, pela sua vida, pela sua família. Estamos de volta para juntos aprendermos com a palavra de Deus que é boa e maravilhosa, amém? Antes, ore comigo daí de onde você está. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, que possamos compreender. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que ouvirem, que sejam edificados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem que eu irei transmitir aqui é como se preparar para orar e ter a sua oração respondida. Esse é o título da palavra de Deus que será transmitida, amém? Se você tem uma Bíblia, abra ela no capítulo 9 do profeta Daniel, e o verso 3 é onde nós iremos meditar. O verso 3 diz assim: lembre-se do título da mensagem que eu dei. Como se preparar para orar e ter a sua oração atendida? Ou com um sim, ou com um não, ou com um espere. É dessa maneira que Deus trabalha. Então, nós vamos aprender com o profeta Daniel como se preparar para então orar a Deus e termos então as nossas orações respondidas. Amém? Não existe oração sem não ser atendida. Ou com um espere, ou com um agora, ou com um não. Mas elas serão respondidas. Olha o que diz. Primeira coisa que você tem que fazer, entenda. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Eu não terminei o verso. Capítulo 9, verso 3. A primeira coisa que Daniel está nos ensinando, e Daniel tinha o hábito de quando ele ia orar, ele voltava o rosto para o Senhor Deus. Sabe o que significa esse voltar o rosto para o Senhor, meu Deus? Imagine que você está falando com uma pessoa e você está olhando para a pessoa e a pessoa virando o rosto, conversando com você, mas com o rosto virado lá para um outro lado. Você continuaria a conversa com essa pessoa? E aí? Ou imagine que você está conversando com a pessoa, você próprio, a pessoa está voltada para você, mas você está conversando com a pessoa e olhando para um outro canto, ou seja, dando atenção a uma outra coisa. Você continuaria ouvindo essa pessoa? Obviamente não. E você tem toda a razão. Então, o mais lógico e o que se espera é de quando duas pessoas estão conversando, dialogando uma com a outra, o que acontece? Está uma focada na outra, ouvindo, e a que está conversando, ela também está olhando para você. Eu tenho o hábito de quando eu estou conversando com uma pessoa, eu estou olhando para ela. E isso é o correto. E isso é o óbvio, e é uma atitude respeitosa. Então, tanto eu que estou conversando, eu tenho que ter atenção à pessoa, minha atenção tem que estar voltada para a pessoa que está me ouvindo. Do mesmo jeito, a pessoa que está me ouvindo, ela também tem que estar ouvindo, ela tem que estar dando atenção a mim. Entendam isso. Queridos, então o primeiro ponto aqui é que Daniel, quando ele ia orar, ele voltava o seu rosto para aquela pessoa. Daniel, ele tinha completa atenção com aquele com quem ele estava conversando. Essa é a atitude. E lembre-se, ele está se preparando para orar. Esse voltar o rosto, como diz aqui, voltei o rosto ao Senhor Deus. Sabe, querido, quando é você se desconectar completamente do que você está fazendo, é você tirar completamente a atenção de tudo ao seu redor. E então você ali se concentrar naquela pessoa com quem você está falando, com quem você está a conversar. É você se desconectar, querido, se voltar de tudo, seja do que for. Tá certo, querido? Há momentos na Bíblia que Jesus diz: quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta, ou seja, para que nada atrapalhe a conversa, o diálogo entre você e o Senhor, entre mim e o Senhor. Então ele está dizendo: voltei o rosto ao Senhor Deus. E ele diz aqui, olha, para o buscar com oração. Então perceba, voltei o rosto, desliguei-me de tudo quanto estava ao meu redor e agora eu voltei o meu rosto para buscar ao Senhor. Voltei o meu rosto para o Senhor Deus para então buscá-lo. E ele diz, com oração. Você percebe por que, querido, que às vezes tem tanta oração não respondida? Sabe, irmãos, tem muitas pessoas orando
sem atenção, sem prestar atenção. Tem muitas pessoas orando apressado. Esse voltar o rosto é exatamente isso. Daniel se desconectou da pressa, das correrias, dos afazeres, e ele se concentra, ele concentra a sua mente totalmente em Deus. Entendam isso. Tem pessoas que estão orando, querido, e é um barulho. Tem pessoas que estão orando e fica olhando para um lado, para o outro, ou os pensamentos são carregados para um outro lugar, exatamente porque eles não trouxeram ainda o seu rosto completamente para aquele com quem estão conversando. Então minha mente, meus pensamentos precisam estar completamente voltado para aquele com quem eu converso, com quem eu oro. E então aquela pessoa que eu estou a conversar com ela, ela vai dedicar completa atenção a mim. Com Deus não é diferente. O problema é que tem muitas pessoas orando com a mente abarrotada. Elas estão orando, mas a mente não está ali naquela oração. Está em um outro canto. Veja o que Daniel faz aqui nessa oração ainda mais. E ele diz, então ele voltou o rosto dele para o Senhor, o seu Deus. Aí ele diz, para o buscar com oração. Depois ele diz mais outra coisa. E súplica, sabe o que significa essa palavra súplica? O apóstolo Paulo fala muito dela em suas cartas. Súplica quer dizer insistência. É uma pessoa que ela é insistente, ela não desiste com facilidade. Ela é uma pessoa que persevera, que insiste, que não desiste por qualquer coisa do seu pedido, da sua intercessão profunda e insistente com Deus. Então Daniel ele faz isso, ele busca com oração. Oração é o diálogo entre você e Deus, mas com súplica, ou seja, com insistência, porque ele não teve aquilo ali ainda atendido. Aí ele diz com súplica. Ele diz aqui, depois ele diz mais outra coisa, com súplica, com jejum. Eu quero explicar essa parte, com jejum. Querido, nós precisamos, quem sabe, fazer um jejum, querido, de muitas coisas que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Talvez seja um jejum de internet, de Facebook, de WhatsApp, de ligações. Talvez seja um jejum de excesso de tweet, de Messenger, de WhatsApp, de YouTube, de TikTok, não é? É muitas coisas que são criadas, muitas coisas que atrapalham, querido. Quem sabe seja um jejum das suas novelas, que você não troca por nada, pelos seus seriados, não sei. Talvez seja um jejum de futebol, de filme de pancadaria, Kung Fu, não sei, quem sabe você. Porque sabe, querido, a nossa comunhão com Deus, ela está sendo trocada por esse tipo de coisa. Nós passamos muito, mas muito tempo nas redes sociais, envolvido com uma série de coisas, querido. Nós dedicamos horas e mais horas a essas coisas, e quando nos voltamos para Deus é uma oraçãozinha de 5 minutos, 6. Quando oramos tudo isso? E eu te pergunto, como é que nós teremos nossas orações atendidas? Tanto esse tipo de jejum, como também, quem sabe, um jejum mesmo, esvaziar-se de tipo de comida, para que desintoxique um pouco a nossa mente, a nossa compreensão, e a gente nos voltemos para Deus. Daniel se voltou. Primeiro ele trouxe o seu ser, o seu rosto, a sua mente para a presença de Deus, e agora ele diz, para buscá-lo com oração, e acompanhado com essa oração vem súplica, quer dizer, insistência. Ele não desistia com facilidade, nem por qualquer coisa. Daniel não negociava esse tempo, essa comunhão, esse momento dele com Deus. Depois ele diz, com jejum. Então Daniel buscava a Deus com jejum, claro, tanto de excesso de coisa, como também de excesso de comida e de bebida, é óbvio. E depois, olha uma outra coisa que ele fazia, vestido de pano de saco, ou seja, símbolo de humilhação, eram roupas grossas, que quando a pessoa que estava em comunhão vestia-se, entendia-se que ela estava numa comunhão diferenciada, e também sentado na cinza. Cinza, amados irmãos, é a sobra do que o fogo queimou. Sabia disso? Cinzas são o resto de tudo aquilo que um fogo queimou. E Daniel estava tanto sentado em cinza como coberto. Às vezes eles jogavam cinza na sua cabeça e sobre o seu corpo, mas o texto está dizendo, eu busquei ele com cinza. Jó buscou a Deus em cima das cinzas, raspava com um caco de barro as suas feridas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o que o fogo das provas, das perseguições, das dificuldades tanto queimou em você,
Mas talvez aí do resto que ele deixou você está a buscar a Deus. Do pouco que ainda sobrou e que existe, você está a buscar a Deus. Com todo esse procedimento. E aí das suas cinzas do seu sofrimento, da sua dificuldade, você está buscando a Deus e Deus vai ouvir e atender as suas orações com três maneiras: com um sim, ou com um não, ou com um espere um pouco. E o pouco para Deus pode levar anos e mais anos, semanas, meses e etc. Ou não, mas de qualquer forma, o nosso Deus, o teu Deus, ele responde. Nenhuma oração passará por Deus sem não haver uma resposta. Ou um sim, ou um não, ou um espere. Não sei o que você está vivendo nesse momento. Talvez o momento do espere, já viveu, quem sabe, o momento do sim, ou talvez está vivendo o momento do não e não quer aceitar. Aceita, é a melhor condição. Que Deus te abençoe. Medita nesta palavra e compartilha ela com tuas amizades. Que Deus te abençoe, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.